Bom dia a todos, pessoal. 7h10. Ai, que bom, né? Já tá quase acabando a nossa quarentena. Nem parece que passou quase um ano. Tô brincando. Passou o quê? Uns 6 meses, mas tá chegando ao fim. Conseguimos atravessar aí essa ponte, né? Estamos atravessando ainda, tá? Não acabou, tá quase no final. Mas a questão é, assim como tá chegando o fim da nossa quarentena, também tá chegando o fim do nosso volume 2, do nosso livro aqui, da nossa tão querida, amada, idolatrada Segunda Guerra Mundial. Já passou e tá deixando uns vestígios aqui da Guerra Fria, né? E nem o frio mais está durando, que o frio já tá indo embora. Mas, fazendo essas piadas aí sem sentido, logo cedo, eu inicio com vocês aqui o nosso capítulo 8 e vou também jogar para a nossa aula uns slides que dizem respeito o quê? Aos principais acontecimentos desse conflito. Na verdade, de um conflito de não agressões, mas de um conflito que poderia desencadear, de fato, uma guerra. Então, essa tensão aqui durante essa Guerra Fria, ela vai envolver vários fatores. Aí, o que eu fiz? Eu preparei algumas imagens que vão dar uma narrativa a essa história. Lógico, de um outro ângulo. Então não significa que a Coca-Cola é comunista e a Pepsi é capitalista. E não também não se enquadra no modo vice-versa. A Coca-Cola não é capitalista, assim como a Pepsi não é comunista. Mas nós temos uma alusão à Guerra Fria. Quando eu observo essa imagem aqui, eu observo aos países, ou melhor, aos blocos que estavam envolvidos durante a Guerra Fria. Então eu pergunto a vocês, eu já lanço a pergunta em cima dessa imagem. O que me remete essa imagem quando eu falo em Guerra Fria? O que vocês associam com essa representação artística? Posso falar? Podem. Mas quem fala? Que as duas coisaram. Vai, pode falar as duas. Mas Fala você primeiro, Dudu. Ah, tá. Ó, eu acho que a Coca-Cola ou a Pepsi, tanto faz. Alguma das duas pode ser capitalista e a outra socialista. E daí elas brigam por conta do interesse, né, da época, que foi o motivo da Guerra Fria, que foi os dois polos econômicos. Perfeito, perfeito. Boa linha de raciocínio. Então, temos algo mais a contemplar aí? Eu ia falar a mesma coisa, que uma remete aos Estados Unidos, que é o capitalismo, e outra à União Isso. Soviética, que é o socialismo. E elas estão disputando para ver quem vai, entre aspas, dominar. Isso. Quem vai ter o poder. No caso, agora que nós vamos usar ali, ó, nossa comparação, ela vai precisar ter uma... Nós vamos beber esse líquido que está ali nessas latas. Então, se eu compro, por exemplo, da Coca-Cola, ou eu passo a consumir a Pepsi Cola. Lembrando que essa marca ela abrange bem mais hoje, tanto da Pepsi como da Coca-Cola. A gente sabe que da Pepsi a gente já vai ter a PepsiCo, que já está indo para os chips, já comprou uma gama, uma rede muito mais variada. Essa disputa, quando a gente observa agora Coca e Pepsi, que disputa é essa? A marca Coca e Pepsi. Que disputa é essa? Vocês. Olhando para a marca, as duas, é uma disputa política? Que disputa é essa que vocês observam Não, eu nessa? acho que é econômica. Uma Acho que é disputa para ver quem fica no mercado. E também, né? Quem é o ponto de referência? Qual que é melhor? Qual que é líder? Qual que é o império, né? Qual que seria aqui a questão de imperar sobre a outra? Então, nós estamos vendo uma imagem que, lógico, é assim como existem marcas de cerveja que tem concorrência, marcas de roupa, nem tanto, não vejo muito de roupa não, mas no caso de bebida que a gente observa essa disputa que já foi muito acirrada. Então são marcas multinacionais que a gente entende que elas não são marcas brasileiras, então elas estão vindo de uma região e elas disputam
é uma disputa não local. Não uma disputa para saber se ali nos Estados Unidos as pessoas bebem mais Coca-Cola ou Pepsi. Não é dentro daquele território mais. Porque o nosso mundo agora passa a ser globalizado. E quando a gente começa a trabalhar no nono ano, porque é agora que pega para capar, a prova do IFES elimina muito aluno, aluna, nessas questões principais que vai desligando o que você estudou toda a historinha até o 8º ano e o que você pega da segunda até os dias atuais da história. Então esse assunto aqui ele vai casar com a globalização em si. Então quando a gente fala de uma disputa comercial, a gente tem que entender esse contexto está inserido em quê? Nas grandes navegações. Você entender que não tem lógica. Ia ser lá naquele século XV para o XVI, que ali é o protótipo, é a versão beta, é a raiz ainda da globalização. Porque lá nas grandes navegações a gente está observando os primeiros contatos dos povos entre continentes, Europa, América, África, Ásia. Volta ali, ó, América, Oceania, Europa, África. Então, aquele processo de globalização, de grandes navegações, de expansão marítima, que vocês já estudaram tem um tempinho, mas acredito que vocês acabam revisando. Então, aquilo que vocês observaram lá no século XVI, aquilo no século XV, mas para o século XVI, que vai aumentando, aquilo foi o protótipo, a versão beta, o início da globalização. Agora, na Segunda Guerra em diante, principalmente no decorrer, nós estamos falando dessas disputas comerciais, disputas também bélica. Eu tô vender arma é uma disputa econômica, vender mercadorias industrializadas é uma disputa econômica, acaba envolvendo o econômico, ó a palavra fugindo, o econômico e também o político. Ok, tem mais slides, não vou ficar preso nessa Coca-Cola. Aqui é quase que a mesma comparação, mas ela tem uma interpretação um pouco diferente, né? Aqui eu tô saindo mais daquele fator econômico que eu acabei de mostrar para vocês. Estamos indo para um outro campo. Quem que ainda não falou, se quiser se pronunciar, por favor, se pronuncie. Todos estarão sendo avaliados. Mas para essa imagem, o que que eu consigo compreender? O que que eu consigo representar dessa imagem? Posso falar? Por favor, vocês estão ali. Isabela? Isso. Vai lá. De um lado tem os Estados Unidos e do outro a União Soviética, e aí embaixo tem os países aliados. Aí também dá para ver que a Alemanha ali, ela está representada pelas bolinhas ali nos dois, mas foi quando eles dividiram ela em ocidental e oriental, aí cada um ficou com a parte. Okay. E aí eles meio que, vamos dar exemplo, os Estados Unidos fez o plano Marshall, que aí emprestava dinheiro para a Europa com juros baixos. Aí eles meio que ficavam aliados. Perfeito, perfeito. Você já tocou no assunto que eu já ia falar logo, mas ótimo, perfeito, você me deu o gancho. Plano Marshall e Comic Con. Então são dois, nós estamos vendo aqui dois blocos quase, né? E uma disputa, uma rivalidade, uma certa rivalidade entre si. Então se vocês observarem, eu tenho até o Japão aqui do lado dos Estados Unidos. Lembrando, claro, que o Japão ele está sendo representado pelo imperador. Então, se o pensamento dos próximos imperadores, dos governantes ou do presidente mudar a concepção também de aliados, rivais, eles vão se aliar aos Estados Unidos, claro. Então, essa relação Japão-Estados Unidos vai se aproximar daqui a pouco, logo na Guerra Fria, que o Japão começa a importar cientistas, acabam comprando produtos japoneses, americanos, perdão, e passam a estudar aqueles produtos. Então, o Japão investe muito na ciência e acaba, lógico, não agora, mas lá já para a década de 70, 80, o Japão já volta a ser o Japão que a gente conhece. Impotente, né? Quer dizer, potente. Impotente não, potência. Então, ela se ergue. Também com a ajuda um pouco aqui dos Estados Unidos. Parece que fica com meia culpa, né? Mas acaba, você percebe que o Japão fica do lado dos Estados Unidos. Então, é um Japão capitalista. Nós vamos ter, como foi bem dito aí pela Isabela,
as duas Alemanhas aqui. Então, a Alemanha Oriental e Ocidental. A Ocidental do lado dos Estados Unidos e Oriental, que já vai jogar lá para o Oriente, para o lado da União Soviética. Então, nós temos um símbolo aqui, ó, comunista. Lembrando que até na própria Guerra Fria existe uma Guerra Fria. Esse termo aí, lógico, isso aí é mais aprofundado, mas eu vou deixar só um adianto para vocês. Principalmente nos dias atuais, que a gente precisa conhecer um pouco mais sobre ela. A gente não pode esquecer que a China, ela é comunista também. Então a gente tem que entender esse processo de revolução comunista na China, que vai ocorrer em 49. Então, no final da Segunda Guerra, já é um processo que ocorre na China, que a China vai se tornar também uma referência e vai, de certa forma, aqui, disputar com a União Soviética. Então, dentro dessa disputa entre capitalismo e comunismo, lembrando que se percebe que esses dois aqui, eles são polo de referência. E se eu tiver dois polos de referência dentro do comunismo? A China ser polo de referência para esses países. Aí vai complicar. E é o que a gente vai estudar também, esse conflito dentro do comunismo. Tá? Que a gente fica muito preso dentro dos dois lados, mas a gente vê a China, o que é hoje, ela surgindo aí já na década de 70 para a década de 80. Então, ok. Então, nós temos nessa comparação comunismo e capitalismo, União Soviética e Estados Unidos. Mas a gente não pode ficar preso até 89, até 91, dentro unicamente desses dois. Porque a nossa história do Brasil, tá? Observem aqui o Brasil, ó, ela tá pequenininha comparado com os Estados Unidos. Quando a gente voltar para os próximos capítulos, nós vamos voltar para o Brasil. Então a gente não tem que desanimar também na visão assim, nossa, agora ficou mais Brasil. Não. Você vai perceber como essa influência dos Estados Unidos e também essa influência da China e depois da União Soviética como que vai afetar o Brasil e muito. E muito. Então o Brasil vai ser muito influenciado por conta dessa Guerra Fria. Assim como já foi na crise de 29, assim como não foi tanto na Segunda Guerra que o Brasil ainda soube tirar algum proveito. Mas nessa Guerra Fria aqui, nós vamos tirar alguns aproveitos por fora, mas vamos ser abalados e muito no golpe civil-militar de 64. Então vamos à sequência aqui. Essa disputa, ela vai na mesma alegoria. Eu não vou ficar preso nela aqui. Que nós temos os presidentes, né? Que era o Nikita e o Kennedy. Aqui nós vamos ter também os dois lados do globo sendo dividido, ó. Se você observar. Lógico, a pretensão de mostrar essas imagens aqui, fala, professor, você está generalizando uma forma? Na forma, o próprio termo de Guerra Fria, ela generaliza como se o mundo fosse dos dois. Você percebe que a intenção, quando a gente fala de Guerra Fria, ou muitos professores de história, às vezes até de geografia, acabam induzindo o aluno a entender que o mundo era só dos dois. Era essa a intenção dos dois? Claro que era. Imagina se você tivesse 3 concorrentes. Ia ser ruim para os Estados Unidos e para a União Soviética. Imagina se você tivesse 5 países aqui disputando a economia. Ia ser ruim para os dois, mas ia ser favorável para os outros 3 que iam entrar na disputa. Então, enquanto o mundo está dividido para os dois, seja nessa disputa de vender, lembrar lá da nossa comparação da Coca-Cola e a Pepsi, está vantajoso para os dois. Ah, professor, mas eles poderiam entrar na via de fatos. Eles poderiam entrar na guerra mesmo, soltar bomba. Poderia. Era o medo? Era. Mas a gente sabe que por trás desse medo tinha um quê? Uma disputa econômica. Uma disputa por lucro. E esse lucro pode se dar nome de comunismo ou pode se dar nome de capitalismo. Mas a questão é aqui, que a gente vai separar e vai entender rapidinho, é qual? É que existe uma disputa política e econômica. Então, a nossa Guerra Fria, nós estamos falando de disputa econômica. E na política que muda. Porque eu tenho democracia, por exemplo, nos Estados Unidos, mas eu não tenho uma democracia na União Soviética. E é aí que vai pegar. E é aí que esse termo comunista ele vai ficar pejorativo, ele vai ficar ruim. Porque
Hoje a gente defende, a gente observa na mídia que uma defesa pela democracia significa que o povo tem poder. Significa que o poder emana do povo. A gente observa isso no capitalismo. De certa forma, o capitalismo está sendo representado pela democracia. Não importa se são interesses liberais, se são interesses burgueses, mas pelo menos o povo que escolheu. Se o povo foi induzido a votar, azar que o povo escolheu. Aí a informação, a educação já é outros 500. E no comunismo, mas o governante tenta governar para os trabalhadores. O governante usa esse discurso, né? Trabalha para o coletivo. Mas a gente observa que lá no comunismo, nós temos o quê? Repressão, execução da oposição, violência, não tem liberdade de expressão, a mídia não tem essa liberdade. Então, se você critica o governo, você vai ser preso. Então, quando a gente fala da disputa econômica, os dois são iguais. Mas quando a gente fala de uma disputa política, os dois são muito diferentes. Tá? E é aqui que se separa o joio do trigo. Não é ali na questão econômica, porque na questão econômica os dois são muito parecidos. Os dois querem mercado para vender. Já na questão política mudou. E a gente vai observar isso também hoje na China. A China, se vocês observaram, eu não tenho eleições na China. Vou votar para escolher o ditador chinês. Vai lá. Tenta. Então, você vai observar os movimentos na Praça da Liberdade, de certa forma, nas várias revoltas que vão surgindo na China, que a gente é um próximo capítulo, dá 2 capítulos ainda para a gente estudar. Mas quando surgir algumas revoltas, manifestações na China, a gente vai observar o seguinte, que hoje nós temos uma China, eu falo no sentido do comunismo, viu? Uma China com a economia capitalista. Então, hoje a China, ela aceita esse certo liberalismo econômico, mas nós não temos o liberalismo político. Tá ok? Então, na Rússia a gente tinha esse liberalismo econômico? Não. Talvez eu falei um pouco rápido aqui e vou até voltar no assunto. Então, na Rússia, se a gente está falando da União Soviética e os Estados Unidos, e o capitalismo não deixa de ser, então nós estamos falando de duas questões, econômico e político. Lógico que isso vai se refletir aonde? Na questão social. Se você tem uma pressão, um governo rígido, autoritário, porque quando a gente fala que ditadura, governa pelo temor. Se fosse pelo amor, seria uma democracia. Então, se esse governo é na repressão, na violência, no castigo, então você vai ver que essa sociedade ela não vai ficar tão feliz assim. E é isso que a gente observa um pouco na União Soviética. Já os Estados Unidos, com crítica, sem crítica, mesmo intervindo nessa imagem aqui que a gente vai observar, ele vai acabar intervindo militarmente nesses países, principalmente da América Latina, como o Brasil, Argentina. A gente vai observar que ainda assim vai haver críticas por conta desse imperialismo econômico. Mas ok, vamos aprofundar mais. Como a Isabela, acredito que foi a Isabela que comentou, ou foi a Ana, sobre os 2 pactos, né? Que nós tivemos o plano Marshall e o plano Comecon. Essa imagem, alguém pode me falar um pouco sobre ela? Principalmente quem ainda não falou, por favor. Mas quem já falou, pode falar novamente, que aqui ninguém está proibido, não existe ditadura aqui na nossa aula. Professor, eu já falei, mas eu posso falar um pouco. Pode falar, que o Guilherme se omitiu, então vai lá. Sobre o plano Marshall, que nem aconteceu, que foi nos Estados Unidos, eles estavam emprestando dinheiro para empréstimos, na verdade, né? Para os países que sofreram com a guerra. Assim, ele teria aliados. Acabava dependendo. Por exemplo, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, perdão. Inglaterra, França, assim como também até a Alemanha, né, ocidental. Estamos levando ajuda. Lógico que essa ajuda é cobrada uns juros, por isso que banco não quebra, né, que acaba cobrando uns juros aí. Então, estamos emprestando e esses juros você vai pagar, claro, pagando a dívida lentamente, aí num prazo de 20, 30 anos. E também
significa que os produtos industrializados, a gasolina, a Coca-Cola, você vai comprar de quem? De qual refrigerante? Um refrigerante que vem dos comunistas ou um refrigerante que vem dos Estados Unidos, que é de uma empresa norte-americana. Então você entende como que essas empresas elas vão ganhar certa fluência nesses outros países, principalmente onde os Estados Unidos têm uma entrada, né, para sua economia. Assim como no Brasil, que a gente observa a quantidade de filme que a gente come dos Estados Unidos, as roupas, os jogos, tá? Existia uma disputa antes de videogame, lá da época do Atari, do Super Nintendo, que era muito, ou o jogo era dos Estados Unidos ou do Japão. Então era lançado primeiro no Japão, depois era traduzido para o norte-americano. Então quando a gente queria jogar muito jogo, a gente jogava ele em japonês, porque era lançado primeiro lá, né? E depois os Estados Unidos acabava traduzindo alguns jogos, quando tinha um mercado muito forte. Mas mesmo assim, você vai ver que os dois acabam que eram do mesmo lado, mas os Estados Unidos, hoje você percebe que ainda assim detém o maior poder. A gente tá falando da Sony em si, da Microsoft. E a Nintendo, no caso, quem já joga Nintendo já percebeu que é uma empresa japonesa. Então tem diferença até nas marcas. Assim como na de petróleo, de combustível e de vários outros. Então, claro, quanto mais eu vendo, mais positiva é a minha balança. Aqui a gente já joga para aquele discurso de mercantilismo, de proteção alfandegária. A balança tem que ser positiva. Como? Vendendo mais e exportando menos. Por isso que existe essa disputa hoje entre China e Estados Unidos. O TikTok, que é um aplicativo que acredito que está virando febre, ela é uma empresa chinesa, não é norte-americana. O YouTube já é chinês. Está tendo uma disputa de proibir o TikTok nos Estados Unidos. Lógico que isso pode respingar até no Brasil, mas isso vamos ver. Porque é muito feio censurar uma empresa. Mas a questão não é norte-americana e é uma empresa que você filma, tem câmera e pode registrar. A gente sabe que o governo chinês hoje é monitorado. As pessoas acabam tendo reconhecimento facial. Então, de certa forma, pode ter algum aplicativo espião? Ninguém sabe, nem que sim, nem que não. A questão os Estados Unidos não estão aceitando. Então, perceba que essa disputa econômica, ela ainda não acabou. Ela inflama muito rápido. Então, essa disputa, quando a gente compara Estados Unidos e China, ela é muito rápida, essa comparação. Então, eu só tirei o posto da União Soviética lá e hoje eu jogo para a China. A gente já vê que fala, os comunistas, então a gente já jogando lá. Mas a gente sabe que esse mercado ele é muito aberto. Mas vai falar de sindicato hoje lá na China, que você vai ver o que acontece. Não tem. Então, o que você tem? Você tem aquele corporativismo que a gente já falou tanto, que quem é que cuida dos trabalhadores da China? O Estado. Esse Estado comunista, que no caso não foi o povo que elegeu, tá? Então, para a gente entender ainda. Então, ok, essa é uma bandeira, né, que diz respeito ao quê? Ao Plano Marshall ou Comic Con? Essa tá fácil demais, pelo amor de Deus. Isso aqui é do Gabriel aí. Plano Marshall. É o Marshall. Plano Marshall, né? Pelo amor de Deus. Que é o United States of America. Tem gente que não lê, tá, meninas? Estou falando isso porque tem gente que olha para essa imagem doida, sem querer tentar ler, pelo menos. Porque tá lá, né? Para a recuperação da Europa. Supplants é o quê? Supplied by the. É feito? Ou... Não sei. Eu já não sei. Vamos lá, então. Essa é a imagem que eu amo, porque eu adoro jogar o War. Para quem já jogou o War aí, ó, vai aprender muito bem as localizações do mapa. E sabe que o tio adora usar o Google Maps nas aulas aí, pra gente se localizar no tempo e espaço, né? Então, como eu não estou usando o Google Maps, hoje eu botei um mapa aqui pra gente recortar. Sobre esse mapa, alguém pode me falar algo sobre? Guilherme! Calma aí, Thiago. Eu acho que são os países onde tinham a influência do bloco, Econômico. como que é? Socialista. Tem certeza, né, capitalista, não? Não. Mas aí que tá, Duda. Depende da cor. Né? Meu A Deus. gente for comparar. Lógico que existem alguns países neutros. Eu não vou radicalizar, não. Você tá certo, Duda. Porque
quase que a grande maioria, o de cinza, é o capitalista, mas existem alguns países ainda neutros, aí que não se envolve tanto. Mas a questão é, acaba se envolvendo, né? Que não tem como ser tão neutro assim nessa guerra, porque você tem que consumir de alguém. Você vai ser até um certo apoio. Então, daí vem as nossas definições de primeiro, segundo e terceiro mundo. Eu posso dizer que esses países vermelhinhos aí, eles são de primeiro ou de terceiro mundo? Existe uma falha na minha frase, claro. Mas eles são de primeiro ou de terceiro mundo? Existe uma falha na minha pergunta, talvez. Mas eles são de primeiro ou de terceiro mundo? Não Dúvida? sei, não sei, Thiago. Acho que é terceiro mundo. E aí, meninas? Não sei. A sala tá cheia, ó. Lembrando. Oh, glória a Deus! O Anthony chegou! Ei, Anthony! Bom dia! Bom dia, Thiago. Hoje é um evento histórico, tá, pessoal? Estamos com o Anthony aqui na nossa sala. Por isso que tá chovendo, ei Deus. Anthony, lembrando que hoje é uma participação aqui avaliativa. Eu preciso de todos, hein? Anthony, Metal, Luísa, muito bem-vindo para vocês aí. Ana Liz, que eu não dei o bom dia. Pessoal, o seguinte, ó. Tô mostrando um slide aqui sobre a divisão do mundo, né? Em blocos. Essa imagem, o Guilherme falou que era do terceiro mundo. Todos concordam com o Guilherme ou eu tenho um revés aqui, eu tenho um contra? Lembrando que eu disse que a minha pergunta induz ao erro, mas o Guilherme ele foi induzido a minha resposta a marcar terceiro mundo. E aí, o que vocês marcam? Aqui a gente pega quem leu e quem não leu o capítulo, tá? Me desculpa, mas vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro mundo. Eu acho que é primeiro mundo. Não entendi a pergunta que você fez. Fala de novo, por favor. Quando eu olho para esses blocos, a gente sabe Os que nem estão em vermelho, você quer saber, né? Isso, Eu acho que é exatamente. terceiro, porque primeiro mundo era o capitalista. Isso aqui, pra mim, na minha humilde opinião, é socialista. Mas eu sempre Eu escutei acho- falar que o terceiro são países capitalistas subdesenvolvidos. A União Eu Soviética... acho, poxa, Diga. deixa eu falar rapidão. Fala, Eu Meto. acho que não é primeiro também, não. Não Acho é que primeiro. terceiro. É aí que tá. Ele não é nem primeiro nem terceiro. São os países de segundo mundo. Então nós vamos ter os países de segundo mundo, que são aqueles blocos aliados à União Soviética. Primeiro mundo, capitalista. Segundo mundo, socialista. E o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos. Que hoje a gente fala de países emergentes, né? Nem todos, mas são os países abaixo, a linha de pobreza, que parece que não, que estão mais no hemisfério sul. Então o Brasil ele vai entrar em qual linha aqui? Adivinha? No terceiro, né? Mas esses são os países de segundo mundo que a gente observa aqui. No caso, é alinhado ao bloco comunista. Então, pessoal, na nossa Guerra Fria, esse vai ser o nosso mapa mental, que vai estar lá no Pinterest, que é fácil, né? A gente já se localizar pelo Pinterest. É um aplicativo que deve ser usado. Acredito que tudo que é feito para dar um buff no nosso conhecimento, então ele é válido ser usado. Então tá aí um mapa mental sobre a Guerra Fria. Lógico, você não vai ficar copiando em 5 minutos que não vai dar tempo. Então esse mesmo mapa mental será enviado no grupo do nono ano. Aí o que você vai fazer? Ah, eu vou deixar ali porque o professor enviou e semana que vem eu copio? Claro que não. Então você já vai pegar e já vai jogar ali pro seu caderno. Para poder você se localizar, né? Para você ver. Ou você deixa salvo aí e dá uma lida também. Você pode fazer uns arquivos digitais. Ou, como todo mundo faz, né? Uma pessoa que vive já no primeiro mundo, o quê? Você já salva nas nuvens. Certo? Então tá aí a nossa dica de hoje. Pessoal, hoje eu vou falar de uma forma bem, acredito eu, bem representativa, bem imaginária aqui, sobre a nossa Guerra Fria. Como eu disse agora há pouco, também vai ser destinado à correção das atividades. Então, o que nós temos aqui? Ó? Lembrando que essa foi a nossa primeira imagem de início de discussão. Então, o que vai ocorrer? Eu tive 3 participações. Então, a Ana, a Isabela e a Maria. Então, essas 3,
elas não precisam responder nas próximas aulas. Elas estão livres. Significa que elas já foram pontuadas. Então, na sexta-feira, prestem atenção. Anthony, Metro, Annalise, Luísa e Guilherme. Claro que as meninas que responderam também, por favor, vão estar na sexta, mas principalmente o que eu falei primeiro, peço para vocês voltarem na aula. Viu, Anthony? É aqui, tá? É Tô ouvindo. sexta, 7h10 e sexta-feira são 9 da manhã. Tudo bem? Ah, mas responde ele também, Thiago. Isso. Respondeu, Metal. Mas participa na sexta. Venha, para Sim, você marcar mais pontos, tá bom? Eu já Pode gostei. deixar. Aí, pessoal, Ô, Thiago, você valeu quantos pontos esse negócio? um pontinho de participação, tá? Só pra gente... Eu preciso avaliar vocês, pessoal. Preciso avaliar aqui nessas questões de participação para ver o retorno de vocês. Então, eu vou fazer as atividades, levantar algumas questões e vocês respondem comigo pra gente bater um papo, tá ok? Então, só pra gente finalizar e fechar essa discussão aqui. O que vai acontecer agora, professor, nas nossas próximas aulas? Significa, vou marcar trabalho, tá? Nós vamos marcar um trabalhinho, não mais sobre a Guerra Fria, mas a questão do Brasil, pro capítulo lá do livro 3. Então, vocês vão receber no planejamento, não dessa semana, da semana que vem, orientações do nosso trabalho. Não vai ser, talvez vocês não apresentem aqui por videoconferência, mas talvez vai ser de uma outra forma, tá? Mas vai ser bacana. Então, só tô dando já a notícia de primeira mão, mas vocês vão receber as orientações certinho. E vai ser de dupla. Não vai ser grupo, vai ser dupla, tá? Pessoal, é trio? Não, dupla. Dupla. Ok? Vamos lá, pessoal. Pergunta sobre Guerra Fria? Não. Podemos fechar essa discussão, esse tópico? A leitura está sendo bem feita, pessoal? Vocês estão fazendo uma leitura rápida aqui, ó, pelo menos fazendo um apontamento do jeito que está sendo cobrado nos planejamentos? Anotando no caderno os entendimentos, as palavras, os focos aqui das palavras, sobre as disputas bélicas, corrida espacial. Ok. Então, na sexta a gente corrige e eu faço esse apontamento com vocês. E fechamos, tá? O livro 2. Não quero mexer mais nele do 9º ano. Então, semana que vem já é livro 3. Pessoal, tchau. Acabou o nosso horário, já deu. Ok? Até sexta, então. Tchau, pessoal. Ninguém fala nada. Falou então, Thiago. Tchau, Thiago. Falou. Tchau. Caramba, velho.